Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos que estão ouvindo este estudo, este shiur. Bem, hoje nós iremos ler e comentar a respeito do livro de Atos, assim como foi nos capítulos anteriores. Nós lemos os capítulos anteriores, que foram o capítulo 11 e o capítulo 12, né? E agora comentamos e falamos a respeito sobre os assuntos abordados nestes dois capítulos. E agora nós iremos ler o capítulo 13 e o capítulo 14, justamente para trazer com exatidão o verdadeiro sentido do que acontecia na congregação messiânica em vários locais, em várias cidades, onde havia sinagogas, congregações, comunidades. Bem, como de costume, iremos ler e no decorrer da leitura dos dois capítulos, nós iremos comentando. Na congregação de Antioquia, que é capítulo 13, profetas e mestre, havia profetas e mestres. Barnabá, Shimeon, conhecido por O Negro, Lúcio de Cirene, Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul. O que nós estamos vendo aqui, e que a Bíblia ela relata que este Menahem foi criado com Herodes, o governador. Ou seja, muitas pessoas dizem: o Eterno não deu oportunidade para aquela pessoa se arrepender. Não, o Eterno sempre dá a oportunidade para que essa pessoa se conserte. Certa vez, versículo 2, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, lhes disse: separem Barnabá e Shaul para a obra a quem os chamei. Depois de jejuarem e orar, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram. Veja que, como Yeshua, ele disse que era para enviar de dois em dois, né? E este costume sempre existiu, né? Portanto, esses dois, depois de terem sido enviados pelo Ruach HaKodesh, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles aportaram em Salamina e começaram a anunciar a palavra do Eterno nas sinagogas. E Yehoanã Marcos estava com eles como assistente. E seguiram seu caminho por toda a ilha. Veja, em Chipre era uma ilha onde havia uma sinagoga. Não havia uma igreja, a Igreja Universal, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Deus e Amor. Não havia igreja, havia uma sinagoga. E em toda a sinagoga, na época, era natural que alguém desse um discurso, né? Desse um ensinamento. Todas as pessoas tinham oportunidade de ir até o local aonde se dava o discurso, aonde se dava o ensinamento e a notícia e a divulgação da palavra do Eterno. E aí Paulo, sabendo disso, foi até a sinagoga. Chegaram em Pafos, onde encontraram um feiticeiro e falso profeta judeu chamado Bar Yeshua. Veja, Bar Yeshua. Este homem era um falso profeta e um feiticeiro, e ele era judeu.
Nós temos o costume de sempre falarmos que existe muitos judeus feiticeiros, né? Existe muitos judeus que realmente fazem coisas assustadoras. Isto não é novidade. Por isso que nós devemos compreender e entender aquilo que realmente traz sentido, não para o meu desejo, porque é muito fácil eu escolher um versículo ou um título e aplicar para o meu mero desejo. É muito fácil. Não, eu não tenho que aplicar a palavra do Eterno para me beneficiar. Não, pelo contrário, eu tenho que pegar a palavra do Eterno e ler, e aquilo que está me incomodando, é isso que eu tenho que mudar. É isso que eu tenho que mudar, né? E continuando, ele era assessor do governador Sérgio. E veja que era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha status, não era qualquer um. Paulo, um homem inteligente. O governador mandou chamar Barnabá e Shaul e estavam ansiosos para ouvir a mensagem a respeito do Eterno, o governador. Entretanto, o feiticeiro Elimas, como seu nome é traduzido, após opôs-se a eles e fez o que pôde para desviar o governador da fé. Então Shaul, também conhecido por Paulo, cheio do Ruach HaKodesh, olhou firmemente para ele e disse: Filho de Satã. Ué, ele não era judeu? Mas ele era filho de Satã, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo que é bom. Você nunca vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Olhe, a mão do Senhor está sobre você, e durante algum tempo você ficará cego, incapaz de ver o sol. Imediatamente névoas e escuridão vieram sobre Elimas, e ele procurava as apalpá-las, alguém que os guiasse pela mão. Então, vendo o que aconteceu, o governador confiou, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Zarpando de Pafos, né? Eles foram Chipre, depois Cipre, né? Aí depois eles saíram de Pafos e agora ele está indo para outro lugar. Shaul e seus companheiros chegaram a Pergue, na Panfilha. Ali Yohanan os deixou e voltou para Jerusalém. Mas outros prosseguiram de Pergue até Antioquia, na Pisídia, e no Shabat entraram na sinagoga e se assentaram. Vejam só, eles entraram numa sinagoga e se assentaram. Ou seja, o livro de Atos, você pode ler na Bíblia, João Ferreira de Almeida, que está claramente que ele entrou numa sinagoga no Shabat. Ou seja, era costume todos os judeus irem para a sinagoga no sábado, no Shabat. Era natural isso. E hoje o que nós vemos, muitas pessoas descompromissadas com o Eterno. Elas dizem que guardam o Shabat, mas quando surge uma situação para o seu mero prazer, elas saem fora. Elas não vêm para a comunidade, elas não vêm para a sinagoga, elas não vêm ao encontro da congregação. Veja só,
Veja só que interessante. As pessoas, na sua maioria, dizem que amam o eterno. E para amar o eterno, você tem que obedecer os seus mandamentos, né? Está escrito. Ou seja, se eu não obedeço os mandamentos do eterno, eu não o amo e não o conheço. Isso é óbvio, isso é fato. E as pessoas não conhecem a Brit Hadashah. Elas não conhecem o Novo Testamento. Elas não conhecem a Torá. Elas não conhecem o Tanar. Elas não conhecem a Brit Hadashah. Elas desconhecem as Escrituras. Veja só. Paulo ele chega a condenar muitas práticas através de suas cartas de algumas comunidades. Ele condena, ele fala. Então muitas pessoas são surpreendidas por esta mensagem ao lerem. E quando elas leem, elas falam, isso aqui eu acho que não é bem assim. Então a finalidade no futuro daquela comunidade é negar a Brit Hadashah. O final de tudo vai ser isso. Por quê? Porque ela pega estudos do Bnei Baruch, ela pega estudos do Rabat, ela pega estudos do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional e vai aplicando na comunidade. Poxa, nós somos uma mistura de povo. Eu não nasci, principalmente eu não nasci num berço judaico. Pelo contrário, eu nasci num berço da idolatria. Meus pais eram católicos. Eu nasci neste berço, fui criado, né, com os padrões e éticas morais que meus pais me deram, porque a religião não influenciou os seus caráter, né? O caráter de nossos pais, como não tem influenciado para o mal, não tem. Se é para o mal, meus pais sabiam muito bem discernir, não vamos fazer tal coisa. E assim seguia a vida, mas não deixavam de ser católicos. Né? Existe coisa que a Igreja Católica faz como ações beneficentes que é ótima. E eu vou discordar disso? De maneira nenhuma. Eu vou discordar das práticas que são em desacordo, que estão em desacordo com a palavra do Eterno. Aí sim eu discordo. Então veja, eu fui criado no berço da idolatria. Eu não nasci. Então, qual é o meu dever como uma pessoa que foi enxertada na oliveira? Qual é o meu dever? Veja, por isso que a Beit Netzer Efraim é um ramo. E para você ter uma ideia, o ramo, ele não tem flores, ele não tem folha, ele não é bonito. Por quê? O Eterno já está dizendo porque é um ramo. Ou seja, nós, Netzarim, nós nazarenos, somos um ramo. E esse ramo, ele é enxertado na oliveira. Né? Ele é enxertado. Então isso é muito interessante. Se ele não tem beleza, espiritualmente falando, nós também não temos. Se ele é insignificante por ser um pedaço de pau, um ramo, nós também somos. Então, se o ramo não tem formosura com flores e folhas, nós também somos. Ou seja, nós somos pessoas que viemos de uma religião com vários dogmas, com vários costumes diabólicos, com vários achismos. E eu tenho que me desprender disso quando eu venho para a verdade que é do Eterno. Eu tenho que me desprender, eu tenho que largar tudo aquilo que o cristianismo me ensinou
que era errado. Então eu tenho que largar tudo isso. Eu tenho que ler as escrituras, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. É isso que falta nas pessoas. Por isso, as suas derrotas espirituais, ou seja, os seus avanços que era para avançar espiritualmente, ela está regredindo, ela está voltando a estaca zero. Infelizmente, é assim que acontece nos dias de hoje. Veja que isso se deu num Shabat, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, uma coisa interessante que temos que notar aqui no versículo 15 do capítulo 3. Depois da leitura da Torá e dos profetas, ou seja, era de costume ler-se a Torá na sinagoga e os profetas. E a pergunta é, existia Brit Hadashah? Não. Os profetas confirmavam aquilo que estavam escritos na Torá. Ou seja, eles davam a interpretação por meio de revelações da Torá. Então era de costume ler a Torá e os profetas. Os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem. Irmãos, se algum de vocês tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Veja que era de costume eles pedir para o irmão falar uma mensagem de encorajamento. Então Shaul pôs-se em pé, acenou com a mão e disse: Amigos de Jerusalém, e tementes ao Eterno, ouça-me. O Eterno do povo de Israel escolheu nossos pais. Ele fez o povo crescer durante a permanência no Egito como estrangeiros e com braços estendidos fez sair daquela terra. Ele não está citando aqui uma historinha em quadrinhos da Turma da Mônica. Ele não está falando sobre Harry Potter. Ele não está falando sobre o Senhor dos Anéis. Não, ele está falando da Torá. E um verdadeiro servo do Eterno fala da Torá. Durante cerca de 40 anos, ele cuidou deles no deserto. E depois de ter destruído 7 nações de Canaã, deu a terra delas ao seu povo, como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Shemuel. Veja, estou ratificando. Ele não leu Turma da Mônica, Gibi, apesar que não existia. Ele não mostrou coisas infundáveis ou infundadas, né? Ele não mostrou coisas que ele achou, eu acho que é isso. Não, ele está mostrando realmente o sentido daquilo que está escrito na Torá e os profetas. Então o povo pediu um rei. Veja, o povo pediu um rei. E o Eterno lhes deu Shaul ben Kish, da tribo de Benjamim, depois de 40 anos. O Eterno removeu e suscitou-lhe Davi como rei, dando-lhe sua aprovação com as mais seguintes palavras: encontrei em Davi ben Ishai um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que desejo. Em cumprimento de suas promessas, o Eterno trouxe a Israel, dentre os descendentes deste homem, um libertador, Yeshua. Antes da vinda de Yeshua, Yohanan proclamou a todo o povo de Israel uma imersão relacionada com
o voltasse ao Eterno abandonando o pecado, ou seja, fazer techuvá. Quando Yehoram estava terminando o seu trabalho, disse: quem vocês pensam que eu sou? Bem, eu não o sou, mas depois de mim vem alguém cujas sandálias não sou indigno de desamarrar. Irmãos, filho de Abraão e temente ao Eterno, que então entre vocês, a nós foi enviada a mensagem dessa libertação, porque o povo que vive em Jerusalém e seus líderes não reconheceram quem era Yeshua, nem entenderam a mensagem dos profetas lida a cada Shabat. Mais uma testificação de que era lido no Shabat. E desse modo cumpriram essa mensagem ao condená-lo. Eles não conseguiram encontrar nenhuma base legítima para a sentença de morte. Entretanto, pediram a Pilatos que o executasse. Quando cumpriram todas as coisas escritas a respeito dele, ele foi tirado da estaca e colocado em um sepulcro. Mas o Eterno ressuscitou dentre os mortos. Ele apareceu durante vários dias aqueles que tinham ido com ele a Galilei para Jerusalém. E eles são agora testemunha dele para o povo. Quanto a nós, que lhe trazemos as boas novas do que o Eterno prometeu a nossos pais, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Yeshua, como está escrito no Salmo 2. Você é meu filho, hoje eu te tornei meu pai. E a respeito de sua ressurreição dos mortos, para nunca entrar em decomposição, ele diz: eu darei as coisas santas e fidedignas de Davi a você. Isso é explicado em outro lugar. Tu não permitirás que teu santo sofra decomposição. Porque Davi, de fato, serviu os propósitos do Eterno em sua geração, mas depois disso morreu. Foi sepultado com seus pais e sofreu decomposição. Entretanto, aquele a quem o Eterno ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, irmãos, quero que saibam que mediante este homem é anunciado o perdão dos pecados. Isto é, o Eterno purifica todo que depositar sua confiança neste homem, até mesmo as coisas que não podiam ser purificadas pela Torá de Moshe. Cuide então para que esta palavra encontrada nos profetas não lhes aconteça. Vocês escarnecedores, olhem, admirem-se e morram, porque nos dias de vocês estou fazendo uma obra na qual não crerão, ainda que alguém a explique a vocês. Enquanto saíam, as pessoas convidaram Shaul e Barnabá e falar-lhes mais a respeito deste assunto no Shabat seguinte. Quando a reunião da sinagoga acabou, vários dos judeus de nascimento e prosélitos devotos seguiram Shaul e Barnabá, que conversaram com eles, recomendando-lhes que continuassem apegados ao amor e à bondade do Eterno. No Shabat seguinte, quando toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem a respeito do Senhor, quando, porém, os judeus que não criram viram a multidão, encheram-se de inveja e contradizendo o que Paulo ou Shaul estava falando, o insultaram. Veja que Paulo estava arrastando multidões para o arrependimento, mas ele não estava arrastando multidões para si. Ele não ia ser rei de ninguém. Mas a inveja é a pior coisa. Está escrito: inveja, quem a resistirá à inveja? Então, e principalmente quando se parte de irmãos que se dizem judeus. Inveja-se.
É como sempre falamos, se não está bom, faça melhor. Por que Paulo estava fazendo melhor? Porque ele pregava a verdade, mais nada. Entendeu? Ele pregava a verdade, ele ensinava, ele levava as pessoas ao arrependimento, né? Ele levava as pessoas a se voltarem para o eterno de todo o coração. Mas não, o partido dos judeus invejosos queria o povo para eles, queria o povo colocando liturgia, colocando que eles viessem ser robozinhos. Então, isso é muito estranho quando você vê fazendo repetidas orações, reza. Isto eu chamo até de abominação, porque Yeshua condenou essas práticas de ficar repetindo orações, como se eles, por repetirem muito, o Eterno vão dar ouvido. O Eterno vai dar ouvido a eles. Desconhecem a palavra do Eterno, só isso. Era necessário... cadê? Vamos lá. No Shabat seguinte, porém, os judeus que criam multidão ficaram com inveja e contradizendo o que Shaul estava falando, insultaram. Entretanto, Shaul e Barnabá responderam com ousadia. Era necessário que a palavra do Eterno fosse anunciada em primeiro lugar a vocês. Mas pelo fato de vocês a rejeitarem, julgando-se indignos da vida eterna, estamos nos voltando para os goíns, para os gentios. Não foi na sinagoga? Agora ele estava no local, no Shabat, próximo da sinagoga. Entretanto, porque isto é o que Adonai nos mandou fazer. Eu os coloquei como uma luz para os goim, para que sejam para a libertação até os confins da terra. Os não-judeus ficaram muito felizes ao ouvir isto. Eles honraram a mensagem a respeito do Senhor e todos os que haviam sido designados para a vida eterna depositaram sua confiança nela, na palavra. E a mensagem a respeito do Senhor foi levada a todas as regiões. No entanto, os judeus incrédulos incitaram mulheres dentre as temente ao Eterno, de alta posição social, não era qualquer um, e os principais homens da cidade, e organizaram a perseguição contra Shaul. É sempre assim. Não é de estranhar, não. Não é, pessoal. De estranhar que vê os judeus incrédulos, defamando, judeus incrédulos que se dizem filhos de Elohim, defamando, acusando pessoas. Isto é natural que haja. E se nós que somos servos do Eterno fizermos isso, nós estaríamos condenados. Por quê? Porque jamais eu posso acusar ninguém. Jamais eu posso me colocar como juiz. Primeiro, que eu estou devendo a minha alma para um dos dois, para o Eterno ou para Hassatã, ou para o Sheol, digamos assim. Eu estou devendo. Se eu não confiar no Eterno, a minha alma vai ser tragada pelas trevas. Então, se eu fizer isso, condenar pessoas por causa das suas práticas, por causa dos seus erros, por causa da sua conduta, do seu caráter, porque hoje em dia, meus irmãos, é necessário tempo para um gentil se voltar realmente para o Eterno. É necessário tempo para um gentil se voltar para o Eterno. É muito necessário. E não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. Mas, infelizmente, muitos se acham dignos de julgar
por achar que conhece a palavra e condenar os outros. Veja algo interessante que aconteceu. Levaram uma mulher adúltera até Yeshua, certo? Levaram a mulher adulta até Yeshua. Na Torá fala que é necessário, se os dois foram pegos num ato de adultério, tem que levar os dois, o homem e a mulher, tá lá, tá escrito. Mas infelizmente levaram só a mulher. O bonitão ficou escondido. Vai saber se não tinham um poder aquisitivo alto. E aí levaram a mulher para Yeshua. E aí colocaram-se numa situação difícil. Ele falou: nós vimos esta mulher em adultério, foi pega em adultério em flagrante. Aqui estão as testemunhas. Yeshua ficou calado. O que na lei de Moisés fala que nós temos que apedrejá-la até a morte? E o Senhor, o que o Senhor diz? E Yeshua foi bem sucinto e bem claro e bem verdadeiro e disse: se vocês estão nas condições de julgá-la, atirem a primeira pedra. Ou seja, lá naquele meio tinha o sem vergonha que também estava fazendo isso, escondido. Veja que o Eterno trabalha com a consciência. Se o Eterno não trouxer em memória os erros que você comete em sua consciência, meu irmão, você está longe. O Eterno está distante de você. Porque o primeiro processo de mudança é a consciência pesada. E a primeira situação, depois colocar em ordem a nossa casa. Eu posso sentir a consciência pesada e não colocar em ordem a minha casa. Então aquelas pessoas não estavam na condição de julgar esta mulher. E aí Yeshua falou: cadê os teus acusadores? Acusadores. E ela falou: eles foram embora. Não te condenaram? Não. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pronto. É assim que funciona. E Yeshua deixou claro. Mas não. Hoje nós vemos partidos querendo ser como o Sanhedrin naquela época da Torá. Naquela época, porque naquela época era um povo separado, um povo santo, um povo que realmente obedeceu ao Eterno. Aí hoje nós vemos pessoas querendo julgar as outras, sendo que a carapuça dela, a vida dela está pior do que quem está julgando. Isto é abominável. Se alguém for pego fazendo alguma coisa errado, Paulo fala: repreenda-o e traga esta pessoa com espírito de mansidão e amor para que ela seja restaurada. E não acusando, botando o dedo, falando, quebrando a pessoa no meio. Quem é servo do Eterno jamais faz isso. Jamais. Prestem atenção. Se você encontrar algum líder, alguém que está dizendo que é nazareno, que está dizendo que se autotitula nazareno e acusando pessoas, quebrando, maltratando, jogando a pessoa no inferno, não se preocupando com os sentimentos da pessoa, não se preocupando com a vida da pessoa, sai fora. Isto é um falso profeta. Isto é claro, pessoal. Isto é claro. Mas a pessoa vai ficar errando toda a vida? Não. Repreendei com espírito de bravura, de brandura, quer dizer. Repreenda com espírito de brandura, traz para perto, chama. Se a pessoa não quiser, ela mesma vai sair fora, ela mesma vai desistir. Mas o que você fez, você fez. É assim que funciona.
Não há necessidade. Agora, a não ser que você esteja na condição mais do que Yeshua para condenar alguém. Porque Yeshua não condenou ninguém. Yeshua não condenou nenhuma pessoa. E nós estamos na época de Yeshua. Nós estamos na época da restauração. E se você condena alguém, você é pior. Pior do que aquela pessoa. E mais, eu vou mais além. Você está sendo maior do que Yeshua. E você está cometendo uma idolatria ferrada. Porque você está se colocando acima do Eterno para condenar alguém. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Boca fechada e observa. Analise. Entenda as coisas do Eterno. Continuando. Ele está falando, Paulo, né, que ele veio para os goíns. 48. Os não-judeus fizeram... 48 do versículo 13. Do capítulo 13. 48. Os não-judeus ficaram muito felizes ao ouvir isto. Eles honraram a mensagem a respeito do Senhor e todos haviam sido designados para a vida eterna, depositaram sua confiança nela. E a mensagem a respeito do Senhor foi levada a toda a região. No entanto, os judeus incrédulos visitaram mulheres dentre as tementes ao Eterno de alta posição social, e os principais homens da cidade organizaram a perseguição contra Shaul e Barnabá, expulsando-os de seu distrito. Shaul, porém, e Barnabá sacudiram o pó dos seus pés contra eles e partiram para Icônio, e os talmidim estavam cheios de alegria e do Ruach HaKodesh. É o que a gente tem que fazer. Quer condenar? Sacode os pés, meu irmão. Não dá trela, não. Condena, está condenando? Não quer ouvir a mensagem do arrependimento? Não quer ouvir Yeshua? Sacode os pés. E vamos embora. O resto é resto. As pessoas têm raiva de mim por causa disso. As pessoas têm raiva de mim porque a gente fala a palavra do Eterno de uma forma simples, onde as pessoas possam compreender, né? E movidos de inveja, porque o que mais acontece é isso. As pessoas querem saber demais, mas nunca leem um livro. Elas pegam a informação na internet, mas nunca lê um livro. Ela não tem um livro dentro de casa. Ela não tem. Ela não lê, ela não está nem aí. Ela não tem nem a Bíblia direito. Infelizmente, isto é uma verdade. Capítulo 14. Em Icônio aconteceu o mesmo. Eles foram à sinagoga. Veja em quantos lugares Paulo passou, só nesse capítulo. Em Icônio aconteceu o mesmo. Eles foram à sinagoga e falaram de tal modo que um grande número de judeus e gregos passou a confiar. Mas os judeus que não foram persuadidos incitaram os não-judeus e envenenaram a mente deles contra os irmãos. É natural, gente, é natural. Por isso, Shaul e Barnabá permaneceram bastante tempo falando com ousadia a respeito do Senhor, que deu testemunho da mensagem, do seu amor e de sua bondade, capacitando-os a realizar sinais e milagres. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus incrédulos, outros a favor do emissário. Veja, infelizmente quem causa divisão é os maus. Eles só foram anunciar a palavra do Eterno, eles não estavam atrás de ninguém. Eles estavam só levando a palavra do Eterno. E as pessoas boas queriam se voltar e acompanhar eles. Apesar de que eles não iam estabelecer nenhuma sinagoga ali. Mas eles iam deixar uma congregação prontas. É assim que funcionava. Por isso, Shaul e Barnabá permaneceram bastante tempo falando com ousadia a respeito do Senhor, que deu testemunho da mensagem de seu amor e de sua bondade, capacitando a realizar sinais e milagres.
Alguns estavam a favor dos judeus incrédulos e outros a favor dos emissários. Posteriormente, os incrédulos, tanto judeus como não judeus, com seus líderes, conspiraram para maltratar os emissários e até mesmo apredejá-lo. Tá vendo? O fim desses incrédulos, desses que se dizem judeu, mas são sinagoga de Satanás, é prejudicar. É prejudicar a ponto de maltratar. Quem maltrata o irmão é abominação. Quem maltrata os irmãos a ponto até de apredejá-los é assassino. É assassino. Isto é uma maldição. Mas eles ficaram sabendo disso e fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para regiões circunvizinhas, onde continuaram a anunciar as boas novas. Havia em Listra um homem capaz de mover os pés, aleijado desde o nascimento, que nunca tinha andado. Esse homem ouviu Shaul falar. Shaul olhou diretamente para ele e, vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: fiquem perto. Ele deu um salto e começou a andar. Quando a multidão viu o que Shaul fizera, começou a gritar em línguas licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Vixe! Tá vendo o interesse das pessoas? É sempre idolatrar alguém. Não se espante porque as pessoas estão, não se admire ou se sinta já confortável porque as pessoas estão te ouvindo, não. Elas podem falar uma coisa que é uma abominação. Barnabá chamavam Zeus, olha que loucura, e a Shaul Hermes, porque era ele quem falava mais. Meu pai, e o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava fora da cidade, trouxe bois e grinaldas aos portões da cidade com a intenção de oferecer-lhes um sacrifício com o povo. Meu pai amado, quando os emissários Barnabá e Shaul ouviram isso, rasgaram as roupas, veja só, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estão anunciando as boas novas a vocês. Voltem-se dessas coisas inúteis para o eterno vivo que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todos os povos trilhassem caminhos próprios. Entretanto, ele não os abandonou a si mesmo, sem qualquer evidência a partir da natureza, porque ele realiza coisas boas, dando-lhes chuvas do céu e colheita nas estações, conceda-lhes alimento e o coração cheio de alegria. Apesar de terem dito isto, eles quase não conseguiram impedir que a multidão lhe oferecesse o sacrifício. Então alguns judeus incrédulos chegaram de Antioquia e de Icônio. Eles mudaram o ânimo da multidão, que apredejou Shaul e o arrastou para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas assim que o Talmidim se reuniu ao redor dele, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabá partiram para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas daquela cidade, fazendo muitos talmidim, veja que tem que fazer discípulo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os talmidins e encorajando-os a permanecer firmes na fé, lembrando-lhes que é por meio de muitas tribulações que devemos entrar no reino do Eterno. Lembrando-os que é por meio de muitas tribulações que vamos entrar no reino do Eterno.
Depois de designar-lhes anciões em cada congregação, veja que eles tinham uma finalidade de formar uma comunidade. Shaul e Barnabá, com oração e jejum, encomendaram-nos ao Senhor em que havia confiado. Em quem havia confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha. Tendo proclamado a mensagem em Pergue, desceram a Atália. E de lá navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados ao cuidado de Elohim para a obra que agora havia completado. Chegaram ali, reuniram a comunidade messiânica e relataram tudo que o Eterno tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos não-judeus. E permaneceram ali por algum tempo com os Talmidim. Veja, isso só foi o capítulo 13 e o capítulo 14. Nos próximos capítulos nós iremos ler o capítulo 15 e o capítulo 16 e dar a explicação. Veja que isto é muito interessante nós aprendermos, ouvirmos a mensagem da melhor maneira que ela está sendo pregada para nós. Veja que as coisas do Eterno são simples. Há simplicidade nas coisas do Eterno. Cultivar o amor, cultivar a paz, a shalom, isto é um dos princípios. Quando eu não cultivo o amor e eu semeio o ódio, a raiva, a ira, eu suscito a ira dos outros zarrém, dos outros irmãos, das pessoas de uma comunidade, quando eu suscito a ira de alguém da família, eu estou sendo contra a divindade. Eu estou sendo contra o Eterno. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês que estão me ouvindo. Cuidado com líderes que realmente estão condenando pessoas. Muito cuidado. Muito cuidado. Se você está numa sinagoga, numa congregação, você está num local, pode ser pequeno como for, mas se lá estão maltratando, acusando, defamando pessoas, principalmente por parte de líderes, fuja, porque jamais em toda a Brit Hadashah, o Novo Testamento, que é a Halahá da Torá, jamais você não ver nenhum talmidim, nenhum discípulo, nenhum líder congregacional que realmente serve o Eterno, defamando, acusando, maltratando pessoas. Você não vê. Você não vê. Infelizmente, isto é o que está acontecendo hoje. Infelizmente. É diferente de quando você anuncia a palavra para alguém, para que ela se arrependa. Isso não é maltratar. Isto é trazer à sua consciência a lembrança de seus erros através da palavra e com isso ela ter a oportunidade de voltar-se ao Eterno ou não. E na maioria das vezes as pessoas que estão com a consciência pesada não querem se voltar para o Eterno. Isto é uma realidade e não temos que fugir disso. Infelizmente, isto é o que acontece nos dias de hoje. Então, muito cuidado, sejam cuidadosos, sejam cuidadosos ao entrarem numa sinagoga, numa beit, numa comunidade do judaísmo ortodoxo, nazareno, messiânico, qualquer coisa. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Pois é,
Este é um dos fatos interessantes do capítulo 13 e do capítulo 14 do livro de Atos. Nós temos aí até, são mais ou menos, deixa eu ver aqui, só para me lembrar, são 28 capítulos, tá? Nós iremos ler e explicar todos, né? E se você quer ouvir mais, entra no nosso canal, dá um joinha, compartilhe isso, né? Não ouça só para você, não ouça, compartilhe, envie para as outras pessoas. Não estou querendo ter mérito nenhum, não estou querendo ter mérito, não quero posição, eu não quero ser bem visto por homens, eu quero ser bem visto pelo Eterno. Veja que está escrito que é através de tribulações e de muitas tribulações que vamos entrar no reino do Eterno. Não é tendo status, não é sendo admirado por pessoas, não é isso, não é isso, entendeu? Então compartilhe, curta, dá um joinha, se inscreva no nosso canal para você ficar recebendo as notificações de vários outros vídeos que virão, tá? A nossa Beit Netzer Efraim significa casa do ramo de Efraim, entendeu? Então este é o assunto que eu queria deixar para vocês, em nome de Yeshua Hamashia, né? Que o soberano te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê a shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua Hamashia. Amém.